Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos dar início nesta semana a um ciclo de entrevistas de final de época, tendo então em vista os principais destaques desta temporada que acompanhamos nestas edições, com registro, claro está, neste início de ciclo, e não podia ser de outra forma, para o Rio Maior Sport Clube, que se sagrou campeão distrital da primeira divisão Associação de Futebol de Santarém, um registro de que não há memória nos últimos longos anos, um registro, isto aqui falando, claro está, de números, e já lá vamos, e isto tendo em consideração que estamos também a falar de um campeonato que, ao contrário daquilo que aconteceu nas duas últimas edições, com o Coruchense e União de Almeirim, um campeonato que chegou ao seu final, ainda que dentro deste contexto de pandemia. Contamos em estúdio com uma dupla de convidados, Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, e João Lopes, uma das referências de um plantel que se distinguiu por uma fantástica regularidade e que, basta dizer, e já vou começar então a olhar para estes números, termina o campeonato com uma impressionante série de 12 vitórias consecutivas, 12 finais que o Rio Maior venceu e assim, muito justamente, sagrou-se campeão da primeira divisão distrital. Começo então por saudar os nossos convidados. Muito obrigado pela vossa presença e parabéns pelo vosso feito, fantástico mesmo. E começava então por destacar estes números, começando pelo treinador Gonçalo Carvalho: 79 pontos, apenas uma única derrota. Esta margem de 79 pontos, tendo em consideração o número de jornadas realizadas, há longos anos que não tínhamos uma equipa com este rendimento. Gonçalo, bem-vindo novamente. Esperavam, efetivamente, chegar ao final desta temporada, não só serem campeões, mas serem campeões da forma como foram? Não há dúvidas para ninguém. Nós, antes de mais, agradecer o convite, obviamente, e agradecer os parabéns e as felicitações. Esperávamos chegar ao final em primeiro lugar. Nós começámos a trabalhar no dia 10, com o plantel no dia 10 de agosto. Eu recordo-me perfeitamente no estádio de ter juntado a equipa e dizer-lhes que o nosso objetivo, ainda que não fosse uma obsessão, lá está, queríamos caminhar para que chegássemos ao final e sermos campeões distritais, que era para isso que estávamos ali, passo a passo, tranquilamente, a fazer a nossa caminhada. E assim aconteceu. Quando nós não começámos o campeonato bem, a equipa não estava identificada, nós fomos-nos conhecendo, não estávamos identificados todos uns com os outros de início. Foi uma equipa, não foi totalmente nova, mas enquanto grupo de trabalho e enquanto equipa de futebol foi uma equipa nova, porque ficaram alguns jogadores do ano passado, mas foi tudo diferente. E com o passar do tempo fomos percebendo que as coisas podiam ir acontecendo. Eles foram o João confirma isso, foram de uma entrega enorme em todas as unidades de treino, toda a semana havia um trabalho onde nós sentíamos o querer por parte dos jogadores. A equipa técnica foi respondendo a isso também e depois tivemos certamente iremos falar nisso, mas o campeonato foi construído em que não nos foi permitido falhar. Nós tivemos uma união de tomar fortíssimo e eu não me canso de dizer porque é efetivamente uma realidade e nós tivemos que ir atrás sempre atrás para não perder o comboio, que foi aquilo que me foi pedido, foi não perder o comboio das equipas da frente, porque queriam um Rio Maior no grupo da frente. Nós não perdemos o comboio e, fruto do trabalho de todos, conseguimos passar para a frente do comboio e o acreditar, e lá está, aquilo que foi a caminhada feita por todos nós, permitiu-nos chegar a esta impressionante série de 12 vitórias seguidas, o sentir que éramos a melhor equipa, o sentir, e aqui é a minha maior vitória em termos pessoais e enquanto líder da equipa, o sentir da parte dos colegas das outras equipas no final do jogo, que nos davam os parabéns e diziam: vocês foram os melhores, parabéns, bom jogo, ou muita qualidade. Essa para mim vale mais que a taça. E sentindo isso, caminhámos e chegámos a estes registros impressionantes. Antes desse início em agosto, acredito, houve uma abordagem do clube, uma abordagem diretiva, mas
O título foi pedido, foi mesmo condição essencial? Não, o título eu fui abordado em fevereiro, talvez. Estávamos parados. Sim. Depois fizemos mais 5 jornadas de campeonato e a taça. E quando fui abordado, depois até falei logo com os meus diretores atuais, na altura do Fazenense, e ficou definido sair logo nessa altura. O que foi pedido foi começar um projeto do zero, em que este seria o ano zero, mas criar condições para que o clube pudesse subir patamares. Ou seja, não estaria nada em causa se não fôssemos campeões este ano, mas queria-se estruturar o clube Rio Maior, cidade do desporto com umas condições ímpares aqui no nosso distrito, para ter um clube com algum destaque nas principais divisões portuguesas, e abordar um treinador conhecedor do campeonato. E na altura também foi algo que eu gostei bastante, foi perceber um bocadinho de quem era eu, como é que eu gostava de ver o futebol, como é que trabalhava com as equipas. Ouviram alguns jogadores que trabalharam comigo, cativou-me. E eu fui ao desafio de, a minha vida tem sido recomeçar ou começar projetos, sempre foi assim desde camadas jovens até quando cheguei ao Fazenense, porque não ir começar uma coisa nova em Rio Maior, que possa ter ali uma marca de quem trabalhar comigo e minha, obviamente. E assim foi. O ponto foi ano zero, e este ano zero era dar condições para que o Rio Maior fosse um bom clube distrital e futuramente nacional. O ano zero, com o passar do tempo, começámos a perceber que podia ser o ano 1. O ano zero foi um bocadinho atalhado, e nós com a dinâmica de trabalho que se foi incutindo, com o grupo de trabalho que tivemos, conseguimos transformar este ano zero em ano. Não era condição essencial, mas era um desejo de todos. Quando nós sentimos que era possível, tanto melhor. Agarrar uma oportunidade. Claro. João Lopes, também obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado. João, efetivamente estamos a falar de um plantel novo, com muita gente nova. Ainda há pouco falávamos aqui em off daquilo que era os distritais antigamente, na altura do chamado peladão, até agora felizmente já não há muitos, mas na altura dizia-se que era condição essencial para uma equipa ter sucesso, ter muitos jogadores já batidos, experientes. Olhamos para o plantel do Rio Maior e vemos uma equipa com muita qualidade, mas também com muita gente nova. O que quer dizer que a gente nova também tem muita qualidade, e mesmo neste tal ano zero é possível atingir estes feitos. A vossa juventude nunca foi olhada por vocês próprios como uma desconfiança? Primeiro, só agradecer o convite pela Rádio Arts. De seguida, acho que além de termos qualidade e de sermos novos, acho que somos também um excelente grupo de pessoas. Acho que isso fez que fizéssemos um grande grupo, um bom balneário, mas também temos algumas referências com experiência, que também nos ajudaram imenso a consolidar este campeonato. E sim, no fundo, acho que a qualidade estava lá, éramos novos, e somos, só que somos também excelentes pessoas que também suportámos muito e lutámos imenso para conseguir este objetivo. Quando vos foi colocada esta meta, e aqui, como é óbvio, o João só pode falar por ele, mas quando vos foi colocada esta meta, encararam-na como uma possibilidade, como uma forte possibilidade, ou, bem, também não será assim tão fácil, se calhar, chegar aqui e sermos campeões, mas como é que encararam esta meta? Encaramos com uma possibilidade, mas não como opção, sempre muito tranquilos no trabalho, sempre muito focados, e muito treino, é um foco, mas sempre jogo a jogo, tentar fazer melhor, jogo após jogo, e tem sido sempre esse o lema por parte da equipa técnica, também nos foi transmitida para nós, e tem sido sempre esse o caminho, e a partir daí fomos trabalhando, jogando, ganhando, umas vezes empatando, sempre com algumas pedras no caminho, mas no final, ali, quando estávamos no final da primeira volta, ele está com o Tomar, achámos que era possível, e o Tomar fez-nos claramente melhor equipa, e acabou como acabou. Gonçalo, já agora também gostava de ouvir o treinador, tendo em conta esta questão das idades. Pronto, acaba por ser irrelevante, mas para aquilo que nós estamos habituados, ter um plantel tão jovem, ter este sucesso imediato,
não é muito normal. Para o treinador, não foi aqui um risco acrescido trabalhar com tanta gente jovem? Foi. Mas é um risco que eu, com o passar do tempo, estou associado a esse risco e gosto de estar associado a esse risco. Porque eu entendo a experiência competitiva, a experiência no futebol, vale o que vale. E eu explico porque é a minha ideia. O João, por exemplo, tem 21 anos, vai fazer 22, mas tem 13 anos de futebol, 14 anos de futebol. E foram as experiências dele ao longo do tempo, iniciado juvenil, júnior, por aí fora, que fazem dele mais experiente ou não hoje. E aqui vai-nos reportar agora para aquilo que é a formação, porque eu digo-lhes isto sempre, este ano foi fantástico, mas foi mais um no caminho deles que não sabem o que vem lá. O jogar ou não jogar, o ser supleiro, o ser titular, o jogar em 3-4-3, o jogar em 4-3-3, o treinador mais agressivo, o treinador mais simpático, o treinador mais diretivo, mais introvertido, tudo são experiências que nos reportam para essa experiência. E eu tive a sorte de ter um grupo de trabalho que, e digo publicamente, não era um grupo de trabalho fácil de início, por isso é que eu digo que fomos crescendo, porque a equipa que jogou na primeira jornada com uma ação, eu terminei o jogo e senti assim, olhei para o jogo, eu recordo-me que estava um diretor completamente chateado porque nós empatámos um igual, tive um jogador que apontou o dedo aos outros porque ele marcou o golo e os outros não defenderam, e eu olhei e disse, isto não é a minha equipa ainda, vai ter que ser, ainda não é. Em termos de estabilidade emocional, em termos de olhar para o jogo e para os adversários, perceber que no futebol ganhamos, empatamos e perdemos e somos os mesmos, faz parte, é a vida, é a experiência, e esse risco é um risco acrescido da minha parte, mas é um risco consciente, porque um jogador jovem, se quer ser jogador, tem que seguir aquilo que são indicações, no caso da equipa técnica e dos colegas. E depois tem duas escolhas a fazer, ou quer evoluir e aproveitar o que lhes está a dar, ou não quer, que também há quem não queira. Se foi assim, e felizmente correu bem. Agora, claro que a base disto é a pessoa, porque se a pessoa estiver preparada e quiser, é mais fácil. Se a pessoa não quiser, nós tivemos jogadores que saíram, porque tiveram que sair, porque não pensavam... não foi o Gonçalo ou o João que foram campeões, foi o Rio Maior Sport Clube com aquele plantel, com aquele grupo de trabalho, com aqueles jogadores e aquela equipa técnica. Claro que o valor coletivo também vai destacar o individual e vice-versa. Agora, a experiência, isto não fugindo à pergunta, também posso confidenciar isto. Em agosto, eu olhava para a equipa a jogar, nós jogávamos bem, mas faltava ali qualquer coisa. E eu fui ter com o diretor e disse assim, tenho um rapaz que eu quero muito aqui, porque precisamos desta voz, não só por ser experiente e mais velho, mas por aquilo que ele é e representa dentro de um balneário, que é o Rodrigo, que vinha do Crescense, saiu, e o Rodrigo, lá está, há colegas que me dizem, o Rodrigo talento, ou o Rodrigo já está numa fase que não é o jogador que já foi, e ele também sabe isso, mas o Rodrigo tem uma importância, estou a dar o exemplo do Rodrigo, que era o nosso jogador mais velho, uma importância enorme naquilo que é a experiência, mas sustentada na pessoa que ele é, porque há muitos jogadores experientes que não interessam, pelo menos a mim, ter dentro de um balneário. Agora, jogadores jovens, sim, com qualidade, o critério é qualidade, então ponho um jogador com 16 anos com 32, e às vezes o 16 até dá mais garantias do que o 32, mas a base tem que ser acreditar no treinador e na equipa técnica, fazer o que é pedido, não estar com ideias, e ideias fora daquilo que é pedido, obviamente, e confiar naquilo que é um jogo desportivo coletivo, que é a equipa dele. Se assim acontecer, tem a idade que tiver, está apto a jogar, e esta equipa mostrou isso. Mostrou que o João fez uma época super regular, acho que ele fez uma época sublime, não sei se já nos séniores não tinha feito, foi a época que fez mais jogos e melhor, certamente. Mas porquê? Porque ouviu o treinador e a equipa técnica, acreditou nos colegas dele e melhorou. Foi para uma proposta que eu lhes dei. Por isso é que não pensámos muito nos pontos. Foi ser melhor amanhã do que aquilo que sou hoje. Nós na quinta-feira tínhamos de treinar melhor que na terça. E quando não treinámos na quinta melhor que na terça, eles ouviram. E esta proposta resultou até ao final e culminou da melhor maneira.
com novos ou menos novos, é idêntico. João, há um João antes e depois desta temporada? Houve mesmo esta evolução de que o Gonçalo está a falar? Acho que há sempre evolução, se não for desportivamente, há sempre pessoalmente, época após época. Só que esta época teve, claro, um sabor especial de ser campeão, mas não só de ser campeão, mas também de trabalhar com um grupo fantástico, uma equipa técnica muito talentosa e muito humana. E claro que houve evolução, mas acho que isto faz parte do processo de quem trabalha, quem está pronto para ouvir a equipa técnica, as vozes mais experientes, como o Missa falou do Rodrigo, claramente foi uma pessoa essencial no balneário, como também em campo. E acho que isso faz parte de todo o processo que foi feito durante a época. Quem agora nos está a ouvir e a ver, quem nunca teve a oportunidade para ver o João jogar, é muito difícil falarmos de nós, mas quais é que são as principais características e onde é que essa evolução se notou mais, agora concluída esta temporada? É um bocado difícil falar de mim, mas características. Acho que, principalmente, acho que sou uma pessoa que dou tudo em campo e acho que tento ao máximo apoiar os meus colegas. Logo, essas duas características são essenciais para ter um bom jogo coletivo. E depois tem, claro, que há as características individuais, velocidade, passe, mas acho que essas duas primeiras características que eu falei, acho que claramente são as essenciais e tudo o que foi trabalhado durante esta época, manutenção da posse de bola, jogar em largura, joguei em duas posições não muito distintas, foram ambas centrais, mas com funções um pouco diferentes. Isso também foi essencial para a minha evolução. E acho que quem vê o João jogar sabe que pode contar, e quem joga comigo pode contar 100% para tudo, dentro e fora de campo, e acho que são essas as características. Vou colocar num cenário que, como é óbvio, não se traduziu na realidade desta época do Rio Maior. Trabalhar sob vitórias é muito mais fácil do que trabalhar quando os resultados não são os melhores. Esta equipa estaria preparada para lidar com... A mentalidade estaria preparada para lidar com resultados menos positivos. Tendo em consideração, então, aquilo que o Gonçalo disse naquele primeiro jogo, onde já havia ali apontar de dedo, pronto, esta mentalidade era forte o suficiente para lidar com resultados menos positivos? Penso que sim. Acho que tivemos duas derrotas, uma derrota e um empate, foi ambas com o Fazendense, jogo extremamente difícil, uma equipa muito talentosa também trabalha muito, e acho que não nos deixámos abalar. Acho que foi essencial, porque, como isso também disse, não podíamos perder o comboio, estar sempre lá em cima a lutar com o Tomar, com o Fazendense e com a Mação. Com 4 equipas estiveram lá em cima, e mesmo com alguma derrota podíamos ir abaixo e não fomos. Acho que podíamos também seguir uma sequência de derrotas e não fomos. Eu penso que o grupo sabia que trabalhando, mantendo a cabeça fria e com muita serenidade no trabalho e no jogo, penso que iríamos conseguir o nosso objetivo pessoal e também coletivo. E pronto, acho que não iríamos abalar, mas nunca se sabe. Mas trabalhar com vitórias, que certamente estou no Rio Maior há 3 anos e trabalhei com vitórias, também trabalhei com derrotas no meu primeiro ano cá. Claramente muito mais fácil trabalhar com vitórias, o espírito é completamente outro, mas também trabalhar sob uma derrota dá para ver realmente quem são os teus colegas e quem é a equipa técnica, como é que reagem, e acho que não iríamos abalar. Gonçalo, quando é que se deu o clique? Bem, este título, este campeonato já não nos foge. Se calhar todos apontamos ali para aquela vitória diante do União de Tomar, mas se calhar vocês tiveram outra percepção. É antes. Nós temos um jogo, é um jogo que nos diz a nós, não a ninguém, mas a nós, que vai sempre a nós, que é quando vimos a Abrantes à noite, em janeiro, parados, um surto de Covid, poucos jogadores, vamos com 15 jogadores, salvo erro, para Abrantes. O jogo era em casa,
Nós temos um jogo para fazer, o Gonçalo Manito liga-me, vou a caminho de casa na sexta-feira, não tinha um jogador infectado e não podia vir jogar, nós acedemos, depois na semana seguinte até foi o Benavente e nós acedemos novamente, e aquilo que foi um aceder, porque eu vejo o futebol assim, o desporto assim, hoje é para mim, amanhã é para ti, e faz parte, mas ficámos com 2 jogos a menos e depois ainda até houve a insinuação que nós jogávamos quando queríamos e tal, tivemos ali muito tempo sem jogar e depois temos surto de Covid, temos uma série de lesões daquela paragem, Natal, eles foram para as famílias passar a época natalícia sem sintomas, faziam o teste para despistar, Mister, estou positivo, Mister, estou positivo, Mister, estou positivo. E nós vamos a Abrantes, num jogo que era em casa, é marcado para a noite, não sei bem porquê, mas troca-se e é fora. Vamos jogar com 15 jogadores, os suplentes não estavam em condições de jogar, iam fazer número e só se precisa jogar 10 minutos porque estavam com mazelas significativas e nós fomos buscar o que foi preciso e vencemos em Abrantes num campo extremamente difícil e com as condições criadas para que nós tivéssemos mesmo muitas dificuldades. Quando vencemos esse jogo, sentimos que se nós superarmos esta batalha, dificilmente nós vamos cair. Dificilmente, porque... Eu agora já não tenho de cabeça, esse jogo foi antes ou depois de fazermos de Almeirim? Antes da derrota. Dificilmente. E depois há um segundo jogo que é a chave, que é o que mancha, não digo manchar, mas nós olhamos para o nosso percurso e temos uma derrota no ano todo, mas é capaz de ser o jogo mais importante, porque nós estamos nas fazendas de Almeirim, um jogo que até... Eu preparei-os, que eles iam dar tudo, uma equipa boa, eu conheço muitos daqueles jogadores, e nós estamos a ganhar 2-0 ao intervalo, com bola no posto para o 3-0, é pedido para irmos para cima, porque nós estávamos mesmo por cima do jogo e melhores, e até tínhamos vencido esse jogo se calhar se estivéssemos com a cabeça no sítio, e facilitámos muito. Sofremos um golo, eu costumo dizer, dos desenhos animados, sofremos um empate a 85, 86 minutos, completamente consentido, com uma série de erros que só assim é que acontecem em golos também, e fazemos um autogolo aos 93, 94, algo do género. E perdemos o jogo. E foi o jogo perfeito, era o jogo que eu precisava para cair em cima deles. Foi, se nós quisermos, e o jogo da Abrantes é um exemplo disso, e nós estivermos cá, com a cabeça cá, é difícil marcar um gol ao Rio Maior, é difícil vencer o Rio Maior. Se nós facilitarmos, como facilitámos naquela segunda parte, estamos à mercê de qualquer equipa, porque todas elas têm o seu valor e a sua crença e a sua vontade e os seus jogadores melhores e outros menos bons, e isso foi exemplo. Nós sofremos 14 golos no campeonato e 3 foram em 40 minutos, por exemplo. E lá está, isto não foi mandar pontapés, nada do género, foi chamar a atenção com a mesma calma que se diz somos bons e vamos para cima e pressionamos na área deles como fizemos o ano todo, também dizemos, olhem, se for assim, até pode vir o Papa que nós não vamos ganhar jogos. E eles perceberam. A semana seguinte foi quando vamos à terça-feira e vemos a equipa a treinar como treinou, disse ao Sérgio, olha, já está, não me enganamos porque eles estão cá. E depois tivemos ali outro jogo difícil, que foi com o Samora Correia em casa, quando já não jogávamos há muito tempo. Estávamos há muito tempo parados e mesmo não jogando mal, aquela fluidez não era a mesma. Faltava sempre qualquer coisa e tivemos ali um bocadinho até conseguir entrar no jogo. E o Samora era a pior equipa para apanharmos naquela altura, que vai a todas, luta como ninguém. Ganhou os 2 jogos ao União de Tomar, o Samora. Não dá nada como perdido, tem qualidade na frente. Pronto, foi um jogo difícil, nós só desbloqueámos o jogo na segunda parte, depois vencemos bem, felizmente. Mas foi um jogo ali, mas estes 2 Abrantes, porque viemos mesmo debilitados a Abrantes e fomos sublimes na resposta que demos. E fazendo esse, porque foi a lição, precisávamos por muito que custe, provavelmente foi uma lição importante para aquilo que a equipa teve que fazer no fim. O jogo com o União de Tomar foi futebol. O Tomar fez um jogo que nós sabíamos que eles iam, já esperávamos isso. O Filipe tem essa capacidade de estruturar bem a equipa, tem ali umas dinâmicas muito giras que estavam criadas, e nós já esperávamos que eles baixassem linhas e saíssem com aqueles 3 jogadores brutais que eles têm na frente.
pedi-lhes para não perder, sofremos o golo, como eu lhes disse que não podíamos sofrer o golo, e isso aconteceu e tivemos que ir atrás, e depois fomos buscar aquilo que tínhamos ido buscar ao longo do ano e fomos felizes. Podíamos não ter sido também, mas fomos felizes. Também fizemos muito por ser felizes e olhando agora a frio, acho que foi uma felicidade bastante merecida. Já agora, para não perder aqui esta toada, questionei o Gonçalo sobre qual é que foi aqui o clique que vocês sentiram que o campeonato já não fugia. Agora o João faça a pergunta de outra forma. Quando é que vocês começaram a sentir que dentro do campo os adversários olhavam para vocês como candidato? Isto sente-se primeiro? Se isto se sente, como é óbvio. Dentro de campo, acho que desde o primeiro jogo já se ouvia falar que o Romeu tinha uma boa equipa, que tinha boas dinâmicas ofensivas, boa coesão defensiva, e desde o primeiro jogo as equipas olhavam para nós e mostravam e diziam que tínhamos qualidades e uma equipa muito difícil de bater. Acho que não houve assim um clique, acho que fomos progredindo também na nossa forma de jogar, melhorando algumas dinâmicas, aperfeiçoando taticamente, tecnicamente, e foi jogo a jogo. Os adversários também sentiam que nós tínhamos qualidade e acho que é isso, é o jogo a jogo. Os adversários viam que estávamos presentes, que tínhamos uma boa equipa, mas claro que as contas só se fazem no final. Muito boas equipas, há muitas no distrito, só que falta consistência e nos resultados, e foi o que nós tivemos, e acho que é isso que fez a diferença. Mas foram mais aquelas equipas que, quando jogaram contra vocês, jogaram olhos nos olhos ou não? Sentiram ali que esse receio dos adversários, jogar para o pontinho, como se costuma dizer? Não, acho que o jogo, como o Missa falou também, do Samora Correia, eles jogaram com uma linha defensiva bastante subida, e acho que foi por causa disso também tiveram alguma dificuldade, faziam uma pressão muito boa também, e eles no final falaram, excelente jogo, boa equipa, vocês são claramente candidatos, mas também havia equipas que baixavam o bloco, mas isso não quer dizer nada, cada equipa tem a sua dinâmica, tem o seu sistema, tem o seu modelo de jogo. Se calhar as equipas deixam o bloco, jogam assim com todas as equipas, não por ser o Rio Maior, como o Tomás também baixou o bloco e aproveitou algumas fragilidades nossas defensivas para conseguir fazer o melhor resultado lá em Rio Maior. Acho que isso depende muito do modelo de jogo da equipa, muda de equipa para equipa, e também depende do contexto do jogo. Gonçalo, o distrital já é muito mais do que o pontapé para a frente, como lá está, temos estado aqui a falar também do passado, ou falámos do passado em off, mas o distrital já é muito mais do que o pontapé para a frente, já se trabalha muito bem num campeonato distrital, neste caso de Santarém. É possível jogar bom futebol domingo após domingo? Eu estou à vontade a dizer isso porque já digo isto há alguns anos. É claro que depois o que é valorizado no final, mas isso não é connosco, é com todos, é quem ganha ou quem não ganha, sabe pontos ou se não há, se ganha o campeonato ou a taça ou se não ganha. Mas temos uma seleção distrital que, eu não vou cometer aqui nenhuma confidência, que mostrou isso, teve dificuldades a trabalhar, também para quem nos acompanha sabe que são as pessoas dos clubes, é público, treinos com muitos convocados e não podiam por esta ou aquela razão, dificuldade em aparecer, mais tarde, uma série de condicionantes que não permitiram um trabalho se calhar como o Mr. José Vasques queria, mas depois vai fazer um torneio com as seleções ali do nosso país e destaca-se. E vai novamente e faz uma final e podia ter vencido. E o que é que isso mostrou? Para além da qualidade da equipa técnica, obviamente, mostrou que temos jogadores com qualidade. O que é que nos falta, na minha opinião? Primeiro, mentalidade. E quando eu digo mentalidade, não é apontar o dedo a B ou C, nem ao treinar 3 vezes, ou 4 ou 2, porque mais vale treinar 3 vezes bem do que 4 a ir ao treino. Mas é nós não nos refugiarmos na pressão do árbitro, no campo difícil, no quem grita mais alto ganha o penalti ou ganha a falta, jogar para quê, isto interessa é ganhar, porque tudo isso, com o passar do tempo, vai degradando aquilo que é a qualidade de todos. Até os miúdos mais novos vão ver um jogo e perdem o gosto por ver o jogo porque estão-se concentrados em chamar nomes ao árbitro
ou em fazer barulho, porque se empurrarem um colega meu é penalti, mas se for o meu colega a empurrar, não é nada. E isto, mas um exemplo a nível nacional é triste também, infelizmente, mas isto faz com que sejamos melhores. E a forma de termos mais equipas a representar o nosso distrito nos campeonatos nacionais é precisamente esta. É jogarmos bem, consolidarmos o nosso trabalho, eu digo isto por mim e por todos, como o Crescense fez, como o União de Santarém fez, como o Rio Maior certamente irá tentar fazer, e só a qualidade do trabalho e dos jogadores e das equipas é que poderão sustentar essa presença nos campeonatos acima. Posto isto, há qualidade no nosso distrito, acho que sim, quer de jogadores, quer de treinadores. Se houver uma mentalidade diferente, um olhar diferente por parte dos clubes para aquilo que deve ser o futebol no nosso distrito, certamente temos jogos melhores. O Rio Maior, a União de Tomar, como a União de Tomar Rio Maior, foi um jogo a sério. Eu no final do jogo falei com o Filipe, nos 2 jogos, e disse-lhe, agradeci-lhe, nós empatámos aqui, tivemos a ganhar, agradeci-lhe o prazer que foi eu ter que agarrar no quadro tático, perceber, o Pedro joga por fora, onde é que pomos o Alex, temos que tirar o João da Lia, o espaço está para o João Lopes conduzir, e isto dá prazer. Quando nós estamos a brigar porque é falta, ou porque não é, ou porque a bola saiu meio metro, ou porque tiramos tudo aquilo que é o bonito do futebol. Eu não estou a dizer, claro que há ambientes e faz parte, mas o essencial deverá ser sempre a qualidade do jogador e do jogo. Eu não estou a dizer isto para parecer bonito também, porque penso mesmo assim. O ano passado, o Fazendense, foi à noite também, o Fazendense Abrantes, é o jogo que nós podíamos ir para segundo e o Abrantes vence nas Fazendas e depois faz segundo lugar. Foi um jogo espetacular. Nós perdemos 2-1 em casa, eu no final do jogo eu tive que ir agradecer ao Seninho, porque foi aquele jogo que me fez ser melhor treinador. E aos meus jogadores, melhores jogadores, e aos jogadores deles também. Isso é que vale a pena. Depois, ou ganhava o Gonçalo ou ganhava o Seninho. Naquele ano ganhou o Seninho. Este ano ou ganhava o Gonçalo ou ganhava o Filipe. Com as suas equipas, obviamente, ganhou o Gonçalo. Mas acho que sim, há muita qualidade no nosso distrito. O Zé Melro jogava na segunda divisão de júniores, trabalhava com a equipa principal da União de Santarém, mas era um jogador da segunda divisão distrital de júniores da União de Santarém. E assina pelo Benfica com mérito próprio, com o trabalho dele e com pessoas que acreditaram nele. E há tantos Zé Melros aí, obviamente valorizando muito aqui o miúdo, mas se olharmos numa perspectiva diferente, eu acredito que, e com o negócio e o envolvimento que é o futebol, que podemos ir mais além, porque a história de Santarém é fraquinho e o distrito é fraquinho, a mim não cola. É a minha opinião muito pessoal, mas não cola, porque eu se tiver que ir, eu consigo fazer uma equipa com 11 jogadores do distrito de Santarém, fortíssima para 11, para jogar em qualquer campo. E digo com convicção, não estou a dizer só porque fica bem, é com convicção mesmo. Acho que sim, e trabalha-se bem, com condições de trabalho. O João falava, nós jogarmos no Estádio Municipal de Rio Maior, com o estádio que é, com as dimensões que tem, com as características que proporciona depois, nós podemos trabalhar de uma forma diferente que se jogássemos num campo mais pequeno, mais estreito, com as pessoas muito em cima, era diferente. Também ajuda, as condições de trabalho também ajudam muito, mas há tanto treinador a trabalhar bem, tanta equipa técnica e jogadores que gostam e percebem o jogo e querem trabalhar bem. E se não trabalharem bem já questionam porque é que estamos a fazer isto. Exato. Que é ótimo para um treinador poder evoluir também. Agora acho que sim, que felizmente aguentámos 2 equipas no campeonato. O União de Santarém desceu, mas está num campeonato nacional. O Rio Maior subiu felizmente também e vamos esperar que no próximo ano suba outra e que se mantenham aquelas 3, porque assim crescemos todos. Acho que crescemos todos. João, por falar nesta... estar num campeonato distrital para um jogador jovem ainda não retira, digo eu, qualquer tipo de ambição. Já se falou que houve evolução, que há evolução época após época, mas o que é que falta aqui para quem hoje está no distrital amanhã poder estar mais acima? É uma questão de oportunidade? O que é que falta? O que é que motiva um jogador hoje no distrital a pensar que amanhã vai estar mais acima?
O que motiva? Acho que a ambição tem que estar sempre lá. Acho que a ambição é mesmo o ponto principal. Eu tenho a ambição de chegar ao Campeonato de Portugal, ou Liga 3, Segunda Liga, Primeira Liga. O que é que eu posso fazer para chegar lá? E o que é que eu posso controlar? Se estou a dormir bem, se a minha nutrição está a ser boa, se eu estou a trabalhar com uma boa intensidade. Tudo isso influencia? A nutrição, o descanso? Claramente. Acho que, principalmente estes 3 fatores, o treino, nutrição e controle do sono, acho que são os 3 fatores essenciais para que se possa fazer uma boa época desportivamente. E é focar no que podemos controlar, tentar desfocar do que não podemos, se o árbitro falhou isto ou se o árbitro não marcou isto, focar treino após treino, jogo após jogo e claro que a ambição de querer mais faz um fator essencial e aproveitar as oportunidades que houver, porque se trabalharmos bem certamente vai haver uma oportunidade de algo melhor. Pode não ser muito, pode não ser o que nós desejamos, mas pode ser um passo acima e acho que isso pode fazer a diferença. Ou seja, algumas pessoas, se calhar fora daquilo que é o futebol, costumam dizer que ou há talento ou não há talento. Quem não tiver talento não chega lá acima. Ou seja, não é nada disto. Não. O Cristiano Ronaldo tem talento, mas também trabalhou muito, como o Messi também tem talento, mas também trabalhou muito, certamente. Acho que é praticamente impossível chegar num patamar profissional e até nacional sem talento ou sem trabalho. Acho que andam de mãos dadas esses 2 nomes. Eu já coloquei esta questão ao Gonçalo Carvalho durante estas conversas semanais que íamos tendo. Agora coloco também para ouvir aqui a visão de um jogador. Vocês já se sentem reconhecidos por aquilo que fizeram pelo Rio Maior? E aqui falo da envolvência dos adeptos, da cidade. Os adeptos e a cidade mereceram esta vossa conquista? Mereceram. Os adeptos são claramente essencial para o desporto e para a nossa caminhada. A cidade merecia uma equipa no Nacional com as condições que tem. Claramente que jogo após jogo os adeptos foram-nos apoiando e isso nós sentimos que não nos abandonavam, o que também nos deu mais força. E sim, acho que a cidade de Rio Maior, a cidade do desporto, merecia o Rio Maior Nacional. Com muito esforço foi conseguido esse objetivo. Gonçalo, eu agora voltava aqui um pouco atrás ao trajeto no Fazendense, que também fomos acompanhando e constatámos que efetivamente o Fazendense já de si tinha um historial também de uma equipa com muita regularidade, com alguns resultados, em especial tradição na Taça Ribatejo, mas a verdade é que quando ouvíamos falar do Fazendense do Gonçalo Carvalho, um Fazendense também uma equipa já com um estatuto sempre das melhores equipas de cada campeonato. Esta ida para o Rio Maior, ou melhor, a chegada a este patamar, agora uma subida de divisão, só teria sido possível ou só era possível saindo do Fazendense, ou não? Não? Não, mas é uma saída do Fazendense ou uma chegada a Rio Maior, lá está, consciente. Foram as primeiras pessoas a saber, foi o Presidente Botas Moreira e o Luís Ferreira, diretor da equipa. E foi consciente porque eu disse-lhes isto. É o Gonçalo sair da zona de conforto, porque eu estava na zona de conforto, eu gosto muito do Fazendense, eu aprendi a gostar daquele clube, porque lá está, chego ao Fazendense numa altura completamente muito delicada, com os jogadores a sair, com fazer uma equipa nova, fiquei com 4 jogadores do ano anterior, onde muda paradigma, onde se vai buscar jogadores jovens, onde se reduz orçamento, mudou tudo. E foi construído um pouco também à minha imagem, obviamente, e das pessoas que lá estavam, que são minhas amigas. E como crescemos ali, dentro da regularidade, o Presidente sentia que as coisas estavam bem, e estavam. Nós, equipas, grupos de pessoas fantásticas, um ambiente fora do campo fantástico. Fôssemos terceiros, fôssemos oitavos, fantástico. Convívio fora, amizades
que ficam para a vida. É um clube estruturado. Deixaram de sair 15 e entrar 15 e começaram a sair 2, 3, 4 e já eram os jogadores que queriam ir para o Fazendense. E jogadores jovens que percebiam que ali podiam ter um espaço para jogar e para mostrar que sabiam jogar. Condições de trabalho. Ou seja, estava tudo criado para que se mantivesse aquele estatuto. Uma equipa que jogava bem, eu sou suspeito, mas também me foi dito, uma equipa que jogava bem, mas faltava qualquer coisa. Sim. Porque também não era o objetivo primeiro, mais a taça. E felizmente para eles estão lá, infelizmente para nós, porque fomos eliminados por eles, mas menos o campeonato, porque o campeonato seria fazer um campeonato tranquilo e bom e que as pessoas gostassem de ir ver o futebol às fazendas de Almeirim. Era a minha zona de conforto e era a zona de conforto do clube. E eu disse-lhes, eu vou sair completamente da minha zona de conforto, começar mais uma coisa nova e eu quero ver se, num contexto diferente, com dificuldades que vão surgir, com pessoas que eu não conheço, o que é que vou fazer? Eu preciso disto para saber para mim, precisava de saber para mim isto. Consciente daquilo que podia fazer. E o Fazendense vai ter que mexer qualquer coisa também, porque é a altura de mexer qualquer coisa. E eu tenho uma forma de ver as coisas, também é muito minha, mas eu sou assim na vida. Por exemplo, eu fico feliz, eu saio de um clube, e se o clube estiver bem, eu fico feliz, sinto-me que contribuí para que corra bem, não é sair de lá, ver se eles perdem para sentirem a minha falta, para nada disso. E foi com muita satisfação que vi um Fazendense a reforçar-se como ainda não tinha feito. E eles sabem isto, por isso é que eu lhes digo, com jogadores diferentes daquilo que tinha sido as contratações nos últimos 4 anos, com uma perspectiva diferente, com um treinador que eu conheço bem, que fala lindamente, que vem da formação, mas com um futebol interessante também, ou seja, com uma ideia bem definida, e o clube mexeu e investiu um pouco. E eu saí e fui investir naquilo que era o sair da zona de conforto também. Com muita, eu disse isto N vezes, era fantástico para mim, Rimeiro primeiro, Fazendense segundo, era maravilhoso. Não foi segundo, mas foi terceiro, foi maravilhoso na mesma. Agora, claro que queríamos ganhar a taça e eles tiraram-nos da competição, mas lá está, um dia ganhas, outro dia perdes, mas saber ganhar e saber perder acho que é condição sine qua non para todos nós. E era possível, e é possível, ser campeão do Fazendense, claro que é, mas era preciso o Fazendense fazer os ajustes necessários para sair da zona de conforto, como fez, e era preciso o Gonçalo sair da zona de conforto, como fez. Porque o Fazendense é clube com condições de trabalho estruturadas e com um clique vai lá, Pronto, esta passagem pelo Fazendense, há aqui, e é no Fazendense que está o dirigente que tem mais anos de dirigismo, o presidente Botas Moreira. Durante este período, o Gonçalo Carvalho no Fazendense, houve aqui uma situação que me chamou a atenção. Eu estava habituado a um Botas Moreira explosivo, com o coração na boca, dizia, se fosse necessário, dizia, bem, este treinador não serve. São vários os exemplos em que ele teve visto ao longo destes longos anos. Com o Gonçalo não. Parece que ele se acalmou. E algumas vezes falava com ele e dizia, bem, está aqui um treinador que eu quero manter, e identificou-se com o treinador. Como é que é possível dar aqui a volta a um dirigente que sempre disse aquilo que queria? Não foi dar a volta. O presidente Botas Moreira é espetacular, mas é aquilo. E eu tenho ideias muito distintas dele em muitas coisas. Simplesmente nós assentámos a nossa relação na base do respeito. Pura e simplesmente respeito. O presidente Botas tem a idade de ser meu avô, e eu sou incapaz de faltar ao respeito ao meu avô. Por exemplo, o presidente Botas, estou a brincar, obviamente. O avô é um modo de dizer, mas tem a idade de ser meu pai. Agora, se havia uma situação em que eu não concordava, o presidente falava, eu ouvia, assimilava, eu tenho essa capacidade de ouvir as pessoas e tentar perceber, pôr-me na posição contrária. Sim. E depois expor a minha. E sempre houve um entendimento. Como agora este da saída foi um entendimento. O presidente até chegou a dizer que nós perdemos depois aqueles jogos
porque as pessoas já sabiam que eu ia sair, e provavelmente até foi, mas eu não faria diferente, porque não seria honesto comigo próprio e com eles. E então o que houve foi esta base do respeito entre ambos. O Presidente dizia o que tinha a dizer e eu dizia o que tinha a dizer. Tivemos muitas discussões do futebol, mas nunca no foro pessoal, nunca misturámos as coisas. E depois há outra palavra que eu acho que é fundamental e é recíproca. O Presidente confiava e confia muito em mim, como eu confiava e confio muito nele. Aquilo que eu dizia era o que era e aquilo que ele me dizia era o que era. Não havia aqui jogos, nem esquemas, nem como tantas vezes há. E esta base da confiança e do respeito transformou-se em amizade e as coisas fluíram. Claro que havia momentos em que estava momentos calmo ele ou eu sou calmo por natureza, mas há momentos em que a emoção nós somos levados, mas super tranquilo, e lá está, foi uma adaptação natural. Eu vejo isso sempre como natural, até porque das experiências que tenho tido desde os meus 17 anos que comecei a treinar em equipas, eu não me recordo de ter assim nenhum bate de frente com ninguém só porque sim, quer dizer, não, ou algo que vale a pena, ou as opiniões são distintas, nós somos pessoas completamente diferentes. Se formos discutir agora aqui se o Real Madrid merecia ganhar ou não, se calhar temos opiniões diferentes, a Champions, e isso não nos faz de nós inimigos, claro. Faz-nos até pontos de vista diferentes, e olhando nessa perspectiva, tudo fica mais fácil. Acho que foi esse o condimento essencial para nós termos a relação que temos hoje, tranquila. O Presidente, damos parabéns porque fui campeão. Quisemos o mesmo jogador em determinada altura da época. O jogador optou por ir para o Fazendinense e ele ligou-me. Ele vem para aqui que faz mais falta a nós do que a vocês. O Presidente, certo, só se faz mais falta assim do que a nós, ele está para aí, ele prefere ir para aí, está tudo bem na mesma. E assim foi. E natural. Não há outra forma de dizer. Muito bem, já estamos na reta final desta entrevista. Como é óbvio que ainda quero falar do futuro, nomeadamente no Campeonato de Portugal, mas João, vou voltar um pouco àquele que tem sido, felizmente já não tanto, mas àquela que tem sido a tendência destes 2 últimos anos, nomeadamente para quem joga futebol e ainda está aqui então a dar os primeiros passos, entre aspas, numa carreira que se pretende de sucesso. Até que ponto é que nesta temporada a pandemia vos voltou a condicionar todo o trabalho que estava definido? Acho que tivemos ali aqueles jogos de dezembro que foram adiados e foram remarcados e voltaram a ser adiados e voltaram a ser remarcados. Não jogar também faz moça, porque jogar não é uma coisa que treinar. E na questão da pandemia, felizmente chegámos ao fim do campeonato, muito bom. Fez falta estes últimos meses de competição, sentia essa falta, e acho que todos os meus colegas com a equipa técnica também sentiam. E claro que faz moça, mas continuando a treinar, felizmente acho que tivemos a adiar um treino ou cancelar um treino por conta da pandemia e do vírus, mas não fez tanto dano como foi os anos anteriores. O primeiro ano, há 2 anos, claramente foi o pior, teve que ser cancelado. O segundo ano houve a paragem, infelizmente, para mim e claramente para todos os jogadores que jogaram, e também para o Rio Maior, que chegou à final da Taça do Ribatejo, voltámos à competição. Este ano, felizmente, também conseguimos acabar, e bem. Mas acho que fez falta esses últimos 4 meses, 3 meses de competição para toda a gente, mesmo em contexto profissional, nacional e até distrital. Como é que foi lidar com esta doença? Por exemplo, num treino, era fácil estar concentrado na mensagem do treinador, nos objetivos a cumprir, quando havia aqui este receio, estar próximo daquele, será que estou infectado, será que ele está infectado? Como é que se lida psicologicamente com isto? Eu vou falar um bocado por mim. Eu, quando estou no treino, eu não penso em mais nada, como também no jogo. Focado ao máximo, às vezes até a pessoa esquece do vírus, vai para o balneário, falamos tranquilo, porque convivemos dentro de campo, também convivemos no balneário. Acho que eu perco ali um bocadinho o foco do vírus. Não sei para outros colegas aí,
de futebol, não sei como é que é com eles, claramente devem ter outras vidas, com filhos mais pequenos, devem pensar mais, mas eu também estive nesta época numa casa com colegas meus de futebol e houve 2 colegas meus que tiveram e claramente que isso não deixou de ser notícia e fazer parte das nossas vidas, mas isto passa, isto é a vida feita de ciclos. E felizmente estamos a chegar ao fim e como também o vírus lá na casa também chegou e é isso, acho que a vida é feita de ciclos, está a terminar mais como também terminou esta época e espero que a próxima época não haja nenhuma paragem, nenhuma remarcação, nenhum adiamento, seja tudo tranquilo e acho que é isso que todos querem. É possível recuperar de tudo aquilo que teve que ser parado neste passado? Não só a evolução dos jogadores, aprendizagens, é possível ainda recuperar? Recuperar? Acho que não, acho que isso... podemos evoluir dessa situação. Penso que tem que ser esse o pensamento, porque voltar atrás e recuperar isto nunca aconteceu. Só nos filmes de viagens para trás e no futuro, mas podemos evoluir da situação, podemos ver o que é que podemos fazer em relação ao vírus, ter mais cuidados e certamente que, como já disse, isto deve chegar ao fim, mas aprendemos a viver com isto e vamos falar no futuro próximo com alguma nostalgia sobre esses tempos. Claro que nunca iremos pensar muito nos tempos maus que toda a gente passou, mas sempre com alguma nostalgia que passámos esta dificuldade, mas felizmente estamos aqui a conviver, tudo bem, por isso acho que sim. Gonçalo, se para jogadores é difícil, para o treinador que tem ali a missão de manter todo o grupo focado, acredito eu que ainda seja mais difícil. Como é que foram estes tempos? É mais difícil. Eu estava a ouvir o João. Ainda que tenha tido surpresa, porque no início nós pensamos ali, às vezes há momentos do treino, ou exercícios em que há mais proximidade, mais contacto. No início ainda pensava fazer o passo mais longe, ou evitar tanto contacto, a não ser quando fosse em situações de jogos reduzidos ou condicionados, mas depois percebi que era igual, para eles era igual. Eles começavam a treinar e era treino, como em outra qualquer altura ou qualquer situação. E aí ficou fácil. A gestão a chegar às instalações, a sair das instalações, o não saber se preparar uma equipa e pediam aqueles 3 ou 4 ou 5 de 11 não estarem no domingo, é mais complicado. E aí obrigou-nos a um trabalho mais abrangente, mais em termos de lá está, do conhecimento do jogo. Há jogadores, o João jogou em 2 posições, fez uma terceira, houve um jogo em Salvaterra, achou que acabou a jogar no meio campo. Houve ali 3, 4 jogadores, 5 que tinham que passar por 2, 3, desempenharam mais que 2 posições, por exemplo, dentro daquilo que era a nossa ideia, porque eles tinham que estar preparados para isso, porque a qualquer momento isso era preciso. Um exemplo desses foi o jogo que falei há pouco em Abrantes, em que nós tivemos que fazer ali umas adaptações e mais adaptações. O Geraldino foi defesa central, o André, que pouco jogou, acabou a jogar na frente, o Arnaldo chegou a jogar médio. Houve uma série de adaptações que tiveram que acontecer, porque eram as possibilidades atuais, mas foram minimamente, não exaustivamente, mas minimamente abordadas e trabalhadas no treino, mesmo não sendo necessário naquele momento. E aí sim, em termos de planeamento, foi mais exigente. Depois há a questão pessoal. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, era o cuidado de não levar vírus para casa, como qualquer um de nós na nossa vida, mas também o cuidado de não ter estar a passar a mais alguém, e aí sim é agressivo para todos nós. Não é um contexto diferente, é como na escola, é como com as nossas famílias, vamos almoçar com os pais ou com a família chegada e temos sempre, facilitamos ou não, que faço ou não faço, ponho máscara, não ponho, fico à vontade, não fico, dou beijo, não dou. Isso foi difícil. Num contexto coletivo, mais difícil se tornou. Agora, o grande impacto naquilo que foi trabalho é no planeamento, porque a qualquer momento, mesmo sem sintomas, nós perdíamos um jogador de hoje para amanhã. E aconteceu. Felizmente, agora na parte final, aliviou bastante e já tivemos os jogadores todos disponíveis, já tínhamos que optar por pessoas que podiam ser titulares e foram titulares durante a época
e nem convocadas foram agora a acabar, porque eram escolhas dos treinadores, obviamente, mas ainda bem que, eu aí não concordo com o João, não acabou, acho que nem sei se vai acabar daqui tão depressa, mas nós evoluímos e adaptamos à situação. Este campeonato mostrou-nos isso, felizmente chegou ao fim, houve mais um campeão a tempo inteiro, não tirando de todo mérito ao Cruxense e ao Almeirim, que foram as melhores equipas, sem dúvida alguma, mas em parte de campeonato, e nós felizmente conseguimos terminar um campeonato, nós, todas as equipas envolvidas, e soube bem, soube muito bem. É esperar que assim continue e que nós nos vamos adaptando cada vez melhor a esta pandemia, que deixe de ser pandemia, mas que o vírus há de andar aí vai andar, isso não há dúvida. Muito bem, então entremos, já estamos na reta final, entremos naquela que será a próxima época, Rio Maior no Campeonato de Portugal, aqui com a companhia do União de Santarém, também do Cruxense, mas falando do Rio Maior propriamente dito, este fantástico grupo conseguiu estes resultados para competir num Campeonato de Portugal, e há aqui claras diferenças e felizmente é possível ver jogos todas as semanas na televisão, mas para que este grupo tenha o mesmo sucesso, ou que tenha sucesso, melhor dizendo, são necessárias muitas mudanças ou não? Na minha perspectiva, não. São necessárias adaptações e essa pergunta é chata. São necessárias adaptações e alguma reformulação ali de alguns elementos, obviamente. Há uma estrutura base boa, mas isso terá que ser decidido. Vou dar uma primeira mão. À partida não há acordo entre o Gonçalo e o Rio Maior para a próxima época atualmente. Há interesse do Rio Maior em que a equipa técnica fique, sim. Há interesse do Gonçalo e da equipa técnica em que fique no Rio Maior, porque lá está, passado o ano 0 para o ano 1 saltar, era giro ir para o ano 2 agora, num ano, mas são necessárias uma série de requisitos e de acordos para que isso aconteça. Da parte do clube não há essa possibilidade, e da minha parte também não há, com as condições que o clube oferece, por isso... Ou seja, estamos aqui a falar, com as atuais condições, é um tiro no escuro ir para o Campeonato de Portugal? Não é, o clube tem uma pessoa que lidera, atualmente eram duas, agora está uma pessoa a liderar o clube, que sabe o que é o futebol, é conhecedora, sabe o que é preciso, e certamente irá munir o clube daquilo que é necessário para que a equipa faça, ou o clube faça uma boa prestação no Campeonato de Portugal, até provavelmente com algumas ambições. Depois há outra parte, que é a equipa técnica, que acompanhou estes jogadores e que também necessita de uma série de seguranças ou de garantias e não há acordo nisso. Andamos há uma semana ou duas a tentar perceber se havia esse acordo ou não, e agora no domingo era o dia de nós decidirmos alguma coisa, porque acabou o campeonato e não houve esse acordo. Por isso o Gonçalo vai ser treinador do Rio Maior até dia 10 de junho, vamos fazer os possíveis para conseguir ganhar a Supertaça, e a não ser que haja um volte-face, os caminhos separam-se, mas da mesma forma, por isso é que é uma pergunta chata, da mesma forma, como eu falei há bocadinho da relação com o Presidente Botas, é natural, eu disse-lhes isso, faz parte, é a vida. Eu não tenho clube nenhum, o Rio Maior não tem treinador nenhum também. Depois agora de certeza que eles me desculpem, mas agora os telefones vão começar a tocar certamente da parte deles, mas fizemos o nosso trabalho, pronto, não há um acordo, ok, tudo bem na mesma, nós seguimos a nossa vida. Eu se tiver clube ou algum projeto aliciante, posso encarar isso, se não, também não há problema, tenho grande coisas para fazer e não, desde os meus 17 anos que preparei sempre épocas, até pode acontecer agora uma época que não preparo, vamos ver. Mas é o objetivo ter uma carreira como treinador, ou não? A título pessoal, obviamente, eu estudo até na área do treinador, licenciei-me há uns bons anos, optei pela segurança e pela via ensino, porque o que havia para o futebol era muito aventuras, e eu,
família, com filhos, com vida estruturada, não consigo pôr-me às aventuras da China ou dos Emirados. Acho que ver os filhos a crescer não há preço para isso. E é a prioridade absoluta. Depois, com o passar do tempo, fui achando que podia investir um pouco mais no futebol. E tenho ali uma época que penso, digo à equipa técnica, olha, e disse aos jogadores na altura, eu vou investir muito trabalho, muito tempo nesta época desportiva e vamos ver o que é que vai acontecer. Foi na época que não acabou, a primeira época que não acabou, de pandemia. No Fazendense nós fizemos segundo lugar e o do Almeirim. Sim. E faltavam 10 jornadas para terminar. A partir depois veio a pandemia, arrefeceu um pouco. Lá está, a minha ida para o Rio Maior é um pouco, como eu disse, eu quero ver o que consigo com condições diferentes, pessoas diferentes, contextos difíceis, diferentes, o que for. E sim, gostava de fazer, quero fazer uma caminhada no futebol, mas dentro daquilo que é uma segurança natural. Lá está, a palavra de ordem para mim é equilíbrio e naturalidade, são as palavras que me acompanham. Porque se for equilibrado, lá está, vale a pena e eu respondo a isso, maravilha. Agora, aqui, lá está, era interesse nosso, continuar interesse do clube que nós continuássemos, mas tinha que haver aqui um equilíbrio. Sim. E não havendo esse equilíbrio não fica possível. Agora o clube está bem entregue e há de fazer a sua caminhada e o futuro... Mas a porta não está já fechada, ainda há possibilidade... A porta não está, sei lá, talvez um 90-10, uma coisa assim. A porta fechada nunca está, porque é completamente a bem. Eu fiquei a torcer pelo Rio Maior. No próximo ano, não estando no Rio Maior, quando terminar o meu jogo ou se estiver em casa, vou ver o resultado do Rio Maior e ficar feliz se o Rio Maior vencer, como é óbvio. Porque lá está, sinto que faço parte daquilo que é aquela caminhada. Claro. E farei sempre. Não está totalmente fechada, mas ficou praticamente, porque em 2 semanas não conseguimos chegar aqui a um entendimento. E é normal, é futebol, faz parte. É futebol. E o João, em termos de futuro, o que é que nós podemos saber até nesta altura? No futuro há a Supertaça, no dia 10. Acho que também há a final da Taça de Ribatejo, próximo adversário que podemos enfrentar. Acho que isso é o principal foco. A época não acabou ainda e não posso estar aqui a pensar no que é que poderá acontecer quando ainda não aconteceu. Primeiro o foco é esse. Depois o futuro a gente vê. Não tenho assim nada. Mas a vontade de ir jogar para o Campeonato de Portugal, independentemente de ser o Rio Maior ou outra equipa? Desde que fui para o primeiro ano de sénior, eu fiz formação no Clube Oriental de Lisboa e o meu sonho era entrar logo na equipa sénior, no Campeonato de Portugal, que era a divisão nacional. E era um sonho perto de concretizar, mas nunca consegui. Neste momento é possível. Vamos ver como é que se vai proceder as conversações com a direção, mas a vontade de jogar está lá. Agora vamos ver. Muito bem, estamos mesmo na reta final. Antes de passar para o Gonçalo, algo que tenha ficado por dizer e que queiras acrescentar? Não, acho que está tudo dito. Falámos um pouco sobre a época no total. É isso, ficou tudo dito. Muito bem, Gonçalo, também últimas palavras. Agradecer o convite, a disponibilidade em nos ouvir e nos dar estes momentos, e também reforçar aquilo que é o vosso trabalho ao longo das épocas, época atrás de época, e falámos também em off já de tantos anos. É importante, até enquadrando aqui um pouco com o que já falámos, estas pessoas que andam, seja por carolice, seja pelos petiscos, seja por ganhar algum subsídio que é para a deslocação, pelo prazer, mas tiram os domingos, saem de pé da família ou da namorada, e porque gostam de futebol e amam o futebol. E vocês, na vossa parte, quando digo vocês, jornalismo desportivo, fazem-no também, e às vezes não se lembra bem disso. É agradecer-vos a vossa disponibilidade, a vossa dedicação também, e o facto de acompanharem estas pessoas porque elas merecem, e dar um bocadinho de voz e de notoriedade a também quem merece, porque por esse distrito fora há tanta qualidade e tanta gente que merece as tais oportunidades como o João merece certamente, e tantos outros. E quando ela surgir,
certamente irá ser agarrada, e são vocês que acabam por dar essa visibilidade a esta malta. Agradecer por isso, agradecer o convite e desejar os votos de um bom trabalho e boa continuação por muitas mais épocas que ainda não tenham chegado a meio. Muito bem, muito obrigado então, Gonçalo, e também sucesso para o futuro, João, sucesso para o futuro e tudo a correr pelo melhor. Muito obrigado por terem estado connosco.